Olá pessoal, que bom ter você aqui. O dia de hoje, vamos tratar com você acerca da palavra do Altíssimo, uma palavra que está dando certo há milênio na vida das pessoas, uma palavra que é a fonte principal para ultrapassar os desafios, os problemas que nós enfrentamos a cada dia. E o tema de hoje é tão interessante que diz a maior mentira da história, a verdade sobre a Bíblia que nenhuma igreja conta. Assista antes que apague. Antes de mim debruçar alguns pontos essenciais a respeito do tema, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você refletir comigo. Se tiver uma resposta a partir do momento que nós vamos perguntar, pode escrever nos comentários do vídeo. Você já se perguntou o porquê o mundo está como está? Por que milhões de pessoas acreditam cegamente em uma religião, em um livro, mas vivem perdidas, vazias e confusas? Você já se perguntou por que vivemos em uma geração confusa, sem direção, onde até o mal é chamado de bem e o bem é rejeitado como se fosse uma maldição? Você já se perguntou o porquê será que as pessoas estão se afastando cada vez mais da mate, da verdade, da pureza e do buraco criador que as formou? Você já sentiu algo que não se encaixa e a mate foi escondida ou trocada ou até mesmo manipulada? Tudo o que você sente é exatamente o que aconteceu. Leia no livro de Daniel 8, versículo 12. O profeta Daniel já havia previsto em visões o que iria acontecer. Ele viu um império que, por causa da transgressão, destruiria o culto puro, eliminaria os preceitos, mandamentos e lançaria a mate por Adamã, embaixo da terra. E permaneça conosco até o final. Você irá descobrir essa mate jogada embaixo de Adamã. Ouvirá coisa que nunca ouviste. E suplicamos em favor de todos aqueles que de alguma forma estão desanimados com os problemas da vida e não se sentem motivados para executar qualquer uma ação, porque a vida é cheia de problemas no relacionamento, problema de morte, problema de doença, e na maioria das vezes, quando nós enfrentamos esses problemas e não conseguimos enxergar uma saída, se entregamos ao desespero, ficamos revoltados com o Altíssimo e com as pessoas. Mas ao fazer isso, nós nunca encontraremos a saída que o Altíssimo espera de nós. Então, o primeiro passo para você vencer qualquer dificuldade que você enfrenta é o conhecimento. E nós falamos a palavra de Yahshua por meio do seu próprio conhecimento. Ele é o caminho, a mate, a verdade e a vida. E quando ele estava aqui embaixo de Adamã, embaixo da terra, ele encontrou um cego e abriu os olhos desse cego. Por que ele não abriria a tua visão? Se você tem decidido errado, tudo que você tem feito não dá certo, por que ele não falaria contigo hoje, por meio da sua palavra, não faria milagre da sua vida? Se você se sente um cadáver ou um paralítico, em que todas as coisas não andam, seja na vida profissional, se Yahshua, o nosso Salvador, quando estava cá, ressuscitou os mortos, por que não faria milagre na sua vida? Então esteja conosco até ao final, pois haverá uma transformação profunda por meio de tudo aquilo que você ouvirá. E
a palavra do Altíssimo tenha plena consciência de que é capaz de transformar qualquer situação difícil na sua vida. Um outro detalhe, você sabia que houve um Yumi um dia, há quase 2000 anos, em que uma cidade em terra, e a cidade sagrada, Yerushalayim, Jerusalém, foi queimada, saqueada, destruída, não apenas por causa de guerra, mas porque ela rejeitou o maior aviso da sua história. Agora a pergunta é, por que isso aconteceu? Quem permitiu que essa tal cidade seja destruída? Para que você entenda, a resposta vamos encontrar nas próprias escrituras sagradas. Tenha cautela de meditar no livro de 1 Elcanás, na tua versão bíblica é 1 de João 5, versículo 19. Ali o nosso Salvador nos ensina que, por exemplo, o apóstolo Elcanás, o seguidor de Yahshua, ensina que o mundo age sobre o poder do maligno, sobre a influência do maligno. Então, se o mundo age sobre a influência do maligno, e medita também no livro de Elcanás, João 14, versículo 30. Ali o próprio Salvador também nos ensina, e ele fala com seus seguidores que não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Aí Yahshua, o nosso Salvador, reconheceu que o príncipe deste mundo é Satanás, e esse próprio Satanás, ele não se apresenta assim de corpo para fazer o mal em nós. Ele sempre usa um ser humano para nos prejudicar. Por exemplo, se alguém rouba o teu artigo, essa pessoa está sendo influenciada pelo Satanás. Se alguém mata o seu filho, o seu Bani, está sendo influenciado pelo Satanás. Então, Satanás pode influenciar qualquer coisa, mas o ser humano é que tem que ter cuidado para resistir ao ataque do inimigo. É a razão de que qualquer coisa nesse mundo se move pela influência de alguma coisa. Até a folha que cai numa árvore se move pela influência da ventania. Por isso, antes mesmo dos eventos que nós mencionamos atrás, da cidade ser destruída por causa de transgressão ou da rejeição do aviso, o Yahshua, o nosso Salvador, já havia previsto isso e já havia antecipado para que o povo se preparasse. E pois se cumpriu o que o Altíssimo recomenda no livro de Ushá, que é Oséias. Ele diz que não farei nenhuma coisa sem avisar os meus abades, os meus servos e os meus profetas. Por isso, antes desse acontecimento, as escrituras profetizaram essa grande conspiração que envolveria perseguições, mudança nas escrituras sagradas e naturais, que são os preceitos, adulteração nos nomes e um sistema mundial global que enganaria quase toda a humanidade. Agora presta atenção em que momento que o nosso Salvador deu este aviso. Leia comigo no livro de Lucas 21, versículo 20. Diz assim a palavra do Altíssimo: No entanto, quando virem Yerushalayim cercada por exércitos acampados, então saibam que está próximo a sua destruição. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela saiam. Os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esse serão iúmenes dias para se executarem até daqui a justiça, o fim de que se cumpra todas as coisas escritas. Aí então, você conseguiste imaginar o evento profetizado por Yahshua? Ele já havia previsto esse acontecimento antes mesmo da cidade ser cercada e ser destruída. Agora,
Você precisa prestar atenção e comparar os eventos proféticos quando é que isso começa a acontecer no momento histórico. A primeira fase em que essa profecia começa a se cumprir é quando no ano de 66 os Yahudi se rebelaram contra Roma. E foi mesmo neste ano em que a Roma se aproximou por meio da ordem do general Sestio Galo, cercou Jerusalém com as suas tropas. Muitos esperavam que ele destruísse a cidade ali mesmo, mas de forma inesperada ele retirou as suas tropas e recuou, abandonando o cerco. Esse evento é considerado um milagre, uma oportunidade dada pelo Altíssimo, cumprindo a profecia que Yahshua havia dito, de acordo com o que já lemos. O Salvador não disse para fugir durante o cerco, mas sim quando o cerco for interrompido temporariamente. A profecia não era uma ordem para fugir no meio da batalha, mas no momento certo que o Altíssimo prepararia. Os seguidores do nosso Salvador que lembravam das suas palavras reconheceram esse sinal como um cumprimento profético. Eles fugiram rapidamente da cidade e da região, dirigindo-se principalmente à cidade de Tela, na região de Decápolis, além do rio de Jordão. Então, os que não reconheceram o sinal desobedeceram a ordem que Yahshua havia dito. Chegando no ano de 68, o Vespasiano, que foi imperador da Roma, enviou o seu Bani, o seu filho, que é o general Tito, no ano 70, poucos anos depois. Tito, que é o general principal, chegou com grande força militar, cumprindo a profecia de Daniel 9, versículo 26 até 27. Pois aí diz assim a palavra do Altíssimo: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Saiba os significados de simbólico usado nessa profecia. O príncipe é o Tito, general da Roma. O povo é o exército romano. O mesmo evento está ligado ao que está escrito no livro de Acá, que na tua versão bíblica é Lamentações 2, versículos 7 até 9. Depois ele descreve o templo sendo profanado e destruído, profeticamente antecipado os eventos. Agora a pergunta é: o porquê isso aconteceu? Qual foi a intenção do general Tito destruir essa cidade no ano 70, assim como nós já mencionamos? Você uma vez já se perguntou, ou talvez já se sentiste nervoso em que você tinha a intenção de executar uma coisa, de fazer alguma coisa, e outra pessoa não admitiu realizar a sua vontade? Você já ficava revoltado com essa pessoa? Pois é, esses eventos aconteceram ao longo da história, pois foi uma preparação inicial para o Império Romano fundamental, ou seja, decretar alguma coisa globalmente, mas antes de decretar isso, é necessário que as pessoas que vão resistir às ideias do Império Romano sejam calados. E acompanha comigo, ou seja, analisa, leia cuidadosamente uma profecia que
o nosso Salvador já havia previsto no livro de Matatiel, na tua versão bíblica, em Mateus 24, versículo 4 até 5. Entender o contexto profético escrito aí, podemos chegar numa conclusão em que muitos falsos messias e líderes religiosos, doutrinas falsas e um sistema religioso que finge representar o Messias, mas rejeita os preceitos dele, ou leis, mudam o calendário e o nome verdadeiro do Burão, do Criador, enchem as igrejas com pessoas enganando, mas essas pessoas estão vazias de amante e verdade. E leia também cuidadosamente no livro de Matatiel 24, versículo 24, o nosso Salvador avisou que viria falsos líderes e viria perseguição e o grande engano. E no livro de Iaucaná, que na tua versão bíblica é João 16, versículo 1 e em diante, a palavra do Altíssimo diz assim: haverá um momento em que vocês serão perseguidos, serão odiados, e será um momento em que aqueles que os matarem, ele pensará a servir culto ao Altíssimo, ou a fazer uma boa coisa. Então Yahusha já havia profetizado em que os seus verdadeiros seguidores seriam odiados e calados. Segundo os eventos históricos, esse trabalho foi feito na época em que os verdadeiros seguidores de Yahusha estavam quase todos mortos, escondidos e perseguidos, cumprindo a profecia de Tangalutes, que é Apocalipse 12, versículo 17. Foi numa época que o único seguidor de Yahusha que não conseguiram lhe matar foi o Iaucaná, o João, mas também foi escondido. Você agora precisa entender, a partir do início do ano 70, em que o general Tito destruiu a cidade de Al-Shalá, em Jerusalém, cumprindo a profecia que Yahusha já havia previsto, o que ele fez para que ele tenha êxito na sua ideia? A primeira coisa que ele fez, destruiu a cidade de Al-Shalá e o templo. A segunda, queimou rolos sagrados da Torá, que são os preceitos e escritos dos profetas. Depois matou os escribas e sacerdotes e expulsou os Yaudis, judeus. Milhares de Yaudis, judeus, foram mortos, outros foram levados cativos para Roma como escravos. E a profecia de Daniel 24, versículo 9, leia bem ali, ou seja, a profecia de Matatiel, na tua versão bíblica é Mateus 24, 9, e Mateus 10, versículo 17 até 22, começou a se cumprir, e pois foi neste momento em que o imperador Nero também acusou os seguidores de Yahusha porque eles incendiaram o Império Romano. Muitos foram colocados no madeiros, vocês dizem que foram crucificados, queimados vivos e devorados por animais no Coliseu. E o Domiciliano, o Trajano, o Décio e o Diocleciano perseguiram sistematicamente os seguidores verdadeiros por não adorarem os deuses romanos, nem pois eles não se submetiam ao culto do imperador. E os líderes da Igreja Católica, após Teodósio I, começaram a queimar manuscritos hebraicos, perseguiram os Yaudim e judeus messiânicos que guardavam a Torá, os preceitos, que vocês dizem que são leis. Qual foi a estratégia do inimigo para ele implantar uma religião mundial em que ninguém resista?
A estratégia foi perseguir e matar os verdadeiros seguidores de Yahshua, do Salvador. Depois, roubar os escritos originais dos discípulos e profetas. Depois, o que ele fez? Traduzir e reinterpretar tudo ao estilo romano e criar uma igreja oficial com doutrinas pagãs, imporem um novo nome e um novo Messias ao mundo inteiro. Mas antes esses eventos acontecer, estão ligados à profecia de Daniel 7, versículo 25. Pois ali o profeta Daniel já disse que no futuro em breve haveria um poder que primeiro preferiria palavra contra o Altíssimo, depois perseguiria os Kudashi, os puros, aqueles que seguem Yahshua e amate, que é a verdade, e também tentaria mudar os tempos e a lei, que são os preceitos. Quando essa profecia de Daniel também começou a se cumprir nesses eventos, e quando se diz que ele mudaria, ou seja, preferiria a palavra contra o Altíssimo, preferir palavra contra o Altíssimo é a mesma coisa de blasfêmia. Esse projeto é iniciado a partir do momento no livro de Machá, que é Atos 4, 4 versículo 16, se a consciência não me engana, em que os fariseus e os sacerdotes reuniram os verdadeiros seguidores de Yahshua e foram castigados e proibiram que a partir daqui em doravante ninguém deve mais anunciar nem pregar o nome do Salvador. Então, como era um nome verdadeiro e carregava consigo o poder, é por isso que proibiram. É a razão de que quando o servo abade do Altíssimo diz que este poder preferirá a palavra contra o Altíssimo, preferir palavra contra o Altíssimo é mudar o nome do Altíssimo. E essa história começou a se cumprir mesmo lá desde o princípio, segundo a palavra de Irmial, que é no livro de Jeremias 8, versículo 8 até 9. Aí o profeta já alertava que os escribas e os líderes religiosos mudariam a escritura sagrada, ocultando o nome, introduzindo mentiras. E no mesmo livro, depois de alguns anos, no mesmo livro de Irmial, que é Jeremias 23, versículo 26, quando isso se cumpre, então o profeta lamentou dizendo o seguinte, ou seja, o Altíssimo lamenta o mesmo evento, dizendo que os falsos profetas, que são os escribas, os fariseus, que já foram ditos no capítulo anterior, fizeram o povo esquecer o meu nome. Agora, para você entender a história completa, quando é que isso começa, leia no livro de Malque Alaf, na tua versão bíblica, 1 de Reis 18, versículo 21 até 39. Aí o profeta Aliel, que é o profeta Daniel, ou seja, o profeta Aliel, confrontou o povo e pois o povo se associou, copiou a cultura pagã, começou a se render diante de Baal. O que é Baal então? Qual é a sua origem? Baal é um título semítico que significa Senhor ou Mestre. Era o principal deus dos cananeus, fenícios e povos pagãos da região de Canaã. Baal era adorado como deus da
tempestade, fertilidade e prosperidade. Como o povo depositava sua confiança em Baal, um Deus que não fala, dizendo que é um Deus de fertilidade, prosperidade e da chuva, é a razão de que o profeta Elias decretou que haveria alguns anos sem chuva, para ver que se esse Deus deles que adorava resolveria o problema. Como era feito a adoração deles a Baal? A adoração incluía sacrifícios humanos e a imoralidade sexual. Agora presta atenção, como é que a história sempre se repete. Você já te contei que no livro de Maashi, que é Atos 4, versículo 17 até 18, a partir de que os servos do Altíssimo começaram a pregar, anunciar o verdadeiro nome de Yahshua e a sua Torá, a sua instrução, foram ordenados e calados pelos sacerdotes, dizendo que não queremos ouvir essa doutrina. É melhor que deixem de dar a instrução a daqui em doravante, ou seja, daqui em diante. Então, essa mesma história relacionada ao passado é o mesmo que aconteceu quando nós debruçamos os eventos históricos que o Império Romano começou a perseguir os verdadeiros seguidores de Yahshua. E após, porque ele teve essa intenção de perseguir eles e de fazer calar eles para que ninguém resista às suas ideias ou os seus planos. Isso aconteceu porque no ano 384 e no ano 405, a partir do momento em que todos já foram calados, alguns foram escondidos, a verdadeira Amuná, a verdadeira fé, foi silenciado. Então produziram a Vulgata Latina, criado pelo Papa Damaso I e o Jerônimo. O Eusébio Sofrônio Jerônimo foi um dos líderes da Igreja Católica que dominava hebraico, grego e latim. Recebeu a ordem do Papa para padronizar e unificar as escrituras sobre o domínio da Roma. E se eles não perseguissem, se eles não matassem os verdadeiros seguidores, eles não teriam muito êxito ao fazer esse trabalho, porque sempre haveria pessoas que deveriam resistir aos seus processos. Então, a partir daí, o Papa Damaso I ordenou que o Jerônimo traduz a Bíblia, tendo em conta a agenda política religiosa do Império Romano, doutrina da Igreja Imperial, como a Trindade, o domingo e o batismo trinitário. E alguns termos, frase, texto, parágrafo foram modificados, adulterados sutilmente para proteger as doutrinas nas palavras com interesses teológicos. Por exemplo, o capítulo de 1 de Alcaná, que é 1 de João 5, versículo 7, foi adicionado no século XVI para reforçar a doutrina de Trindade e a divindade de Jesus, conforme vocês dizem, e um nome que não existe e não é de origem hebraica. Qual é a parte da Bíblia que o Jerônimo traduziu? Ele traduziu o Antigo Testamento. Qual é a fonte que ele usou? Ele usou os textos hebraico-maçoréticos. Qual foi o principal problema dessa tradução? Tirou o nome Kudashi, sagrado, do Altíssimo, e colocou títulos pagãos como Senhor e Deus, um nome também de origem pagã que tem ligação a outros deuses e não é de origem hebraica, conforme nós já vimos nas passagens anteriores.
Isso aqui que ele fez viola a regra gramatical. Veja a definição gramatical universal. Diz que o nome próprio é um termo que identifica uma pessoa, lugar ou entidade específica sem generalização. Nomes próprios não se traduzem, apenas se transliteram. É a partir do nome, por exemplo, que alguém é capaz de identificar a sua nacionalidade. Por exemplo, se você é angolano, o teu nome carrega consigo a sua identidade, a sua cultura. Nós, como, por exemplo, nós como da cultura de Ovimbundo, nós temos como a nossa língua nacional, que é o Umbundo, e a língua oficial, que é português. É a razão de que sempre carregamos dois nomes, um de português, um de Umbundo. A partir do meu nome, eu posso viajar em qualquer país em que a cultura que eu venha a encontrar lá é diferente da minha cultura e a minha língua também é diferente. Eu não posso trocar o meu nome, não posso trocar a minha identidade, porque isso será crime. Então, o que se pode fazer quando há isso? Só é possível transliterar o meu nome. A transliteração representa o som de um nome em outra língua. Por exemplo, em português, um exemplo prático que se assemelha a isso que estou a explicar. Em português você também encontra muitas palavras que a sua escrita e a maneira como se pronuncia são diferentes. Essa regra gramatical que acabamos de ler é a mesma regra que obedece, por exemplo, os fascículos científicos. Você encontra os nomes dos cientistas, está na origem da sua nacionalidade. Encontra nomes de origem gregas, de origem francesas e de origem inglesa, assim por diante. O texto está escrito em português, mas o nome, como é de origem francesa, não foi traduzido. Por exemplo, se você se encontrar com alguém que nasceu em um país cujo a cultura dele é diferente e a língua oficial de lá é inglês, você já vai notar a partir do seu nome, como carrega consigo a sua identidade, que o seu nome está numa outra versão. Por exemplo, um exemplo prático: todos os nomes dos presidentes, dos que fazem filme, dos cantores que são de outra origem, não são traduzidos obedecendo a mesma regra gramatical. Um exemplo prático: Barack Obama não pode ser traduzido por Branco Esperança. Você encontra Vladimir Putin, não pode ser traduzido como regente do povo. Quando se traduz o nome do Altíssimo e do Salvador, isso viola a identidade dele, o que é blasfema segundo aturar os preceitos. Leia no livro de Shamuti, Êxodo 20, versículo 7. Porque sendo o Salvador, ele nasceu numa cultura hebraica e lá a língua oficial é hebraico, o nome dele também deveria permanecer, deveria carregar consigo a sua identidade, a sua cultura. Apenas a única coisa que deveria se traduzir é o texto. O nome dele também permaneceria do jeito que está. Então, porque, assim como já expliquei, em que existem também muitas palavras na língua portuguesa em que a sua escrita é diferente da pronúncia, o tetragrama em geral deveria permanecer. O que deveria se fazer é a transliteração. A transliteração é a pronúncia que deveria se aproximar ao nosso entendimento. Por exemplo, o tetragrama do Salvador pronuncia-se Yausha. E qual foi mais o principal problema nessa tradução? Tiraram o tetragrama hebraico, eles nem transliteraram nem traduziram, apenas inventaram outros nomes que já eram usados, atribuídos a outros deuses. Aí, que esses nomes são de
Grega-Roman, os nomes que colocaram na Bíblia para substituir o tetragrama e já eram usados para venerar os seus deuses. Só mesmo a palavra Jesus, a letra J, é recente, não existia na época em que o próprio, o verdadeiro Salvador estava aqui embaixo de Adão, embaixo da terra. Isso é um problema sério. Por exemplo, se o teu pai é Manuel e alguém chama ele de Mário na rua, ele responde, e se tu tens identidade, o Burá, o Criador, por que não teria? E se eu, por exemplo, se eu te dar um número de telefone e você pode se comunicar comigo com facilidade, e se alguém trocar o número de telefone e no lugar colocar lá outro número, você pode tentar se comunicar comigo, mas essa comunicação já não virá diretamente a mim. Você vai se comunicar com uma pessoa errada. É o mesmo que acontece. Trocaram o nome do Altíssimo e colocaram lá outro nome. Assim também, como é que fica a tua adoração? Se o Altíssimo Yahweh te amou tanto que te revelou o nome dele, por que não oraria esse presente? Se alguém muda o teu nome nos teus documentos, isso é roubo de identidade. E se mudar o nome do Salvador, está a servir a quem? Já se perguntou? Alguém pode até falar que o nome não tem muito valor, não tem peso, mas como é que é possível? Por exemplo, se você estiver dentro de uma casa em que e apanhaste incêndio e você pretende chamar alguém que está fora para te socorrer e você não conhece o nome dele, como é que essa pessoa ouviria o teu socorro? Ou seja, se você está a chamar essa pessoa por um nome errado, até que ponto ele irá te responder? De alguma forma, não irá mesmo te responder. Então, esse processo, essa mudança que começou com esses movimentos, primeiro com a perseguição para silenciar os que deveriam se rebelar contra o novo projeto. E nós vamos analisar que no ano de 325, no Concílio de Niceia, liderado por imperador Constantino Domingo, esse tal imperador patrocinou a criação de versões bíblicas editadas. Ele continuou fazendo o mesmo trabalho anterior. Após o Constantino Domingo ter oficializado no ano 321 o domingo e dia do sol como dia de guarda, então ele decretou que todos os oficiais, os trabalhadores, os tribunais descansem no venerável Yumi, que é dia do sol. E se você prestar atenção, e nesse concílio ele patrocinou a criação de versões bíblicas, ele ordenou a proibição do uso do nome hebraico, substituindo por formas latinas e gregas para romper com as raízes hebraicas. E o Papa Damaso I e o Jerônimo criaram a Vulgata Latina, que se tornou a base de todas as Bíblias atuais, cristãs, protestantes e evangélicas inclusas. Por que fizeram isso? Leia no livro de Tangalutes, Apocalipse 13, versículo 7, para romper a aliança do povo com o Altíssimo e para esconder os tempos de redenção e os códigos proféticos, para criarem, e fizeram isso também para criarem um sistema de adoração falsificado, centralizado em Roma, e manter o povo preso espiritualmente. O Jerônimo, além de traduzir o Antigo Testamento, ele traduziu também o Novo Testamento, usou as cópias gregas. O problema principal, ele incorporou termos pagãos e ideias católicas.
Na cultura hebraica, a contagem do Yomini, ou seja, dos dias da semana, por exemplo, não tem a palavra domingos. Ele conta primeiro Yumi, primeiro dia, segundo Yumi, segundo dia, terceiro Yumi, terceiro dia, assim por diante. Já se você comparar a partir desse processo que começaram a alterar as coisas, já nas próprias Bíblias modernas, colocaram lá já a palavra domingo, sendo o líder principal que decretou esse dia como sendo o dia do Senhor, conforme vocês dizem. Alguns livros foram eliminados por causa da pressão da Roma, por exemplo, o livro de Enoque e Jubileu, etc. O principal problema, criaram base para doutrinas estranhas aos preceitos. O tetragrama hebraico, que tinha o significado de Assembleia do Povo, o Jerônimo traduziu como Eclesia, que mais tarde virou Igreja, um termo institucional romana usado para tempos pagãos. E ele continuou a alterar o tetragrama dos nomes dos profetas e do Altíssimo e do seu banho, seu filho, e colocando outros nomes e títulos pagãos que já eram usados para orar outros deuses, conforme nós lemos a história completa em 1 de Reis 18, versículo 21 até 39. E colocaram nomes que não são de origem hebraica. Por exemplo, Deus é um nome de origem latina, pagão, derivado de Zeus. Já existia há muito tempo na idolatria greco-romana. Senhor, hebraico adulterado, tradução direta de Baal, que já era um deus cananeu. Jesus é de origem grego-latino, vem de Lesou, ligado a Zeus. Cristo é de origem grego, que significa cristão, de ungido, mas era usado para deuses pagãos. Já era o termo usado para a divindade grega. Então, então você analisa, é possível em que a mesma profecia no livro de Daniel 7, versículo 25, também está previsto em que eles mudariam o tempo. A pergunta é, como é possível um ser humano mudar o tempo? Se o tempo foi criado pelo próprio Altíssimo, ele é o dono. Um ser humano é capaz de fazer isso? Analisa comigo. Quando se fala de tempo, está se falando de Yomini, dias, está se falando de semanas, está se falando de meses e está se falando de anos. E se você pensar bem, com muita cautela, como é que eu posso identificar o Yomini, o dia da semana, o Yomini do mês, o dia do mês, o ano em que eu me encontro? Só é possível identificar isso tudo por meio de calendário. Então, o calendário tem como função principal a contagem do tempo. Então, você precisa entender em que ponto ele mudaria os tempos. Se você ler no livro de Bereshit, Gênesis 1, versículo 14, você encontra que o Altíssimo, sendo o Criador do tempo, ele também já nos deu o padrão original para fazer a contagem no mesmo tempo. Ele nos deu os luminares, que é a lua, o sol, as estrelas, que nos ajudam a identificar quando é noite e quando é Yom, quando é dia. Então, o objetivo dele é que a lua e o sol venham trabalhar juntos, ou seja, na contagem dos tempos. E a lua nos faz identificar quando é que o novo mês começou, e ali começamos a contagem. Então, quando é que essa profecia de Daniel 7:24 começa a se cumprir, de que ele mudaria os tempos? Começa a se cumprir quando quando o imperador Júlio César inventa o calendário
solar, ignorando a função da lua dentro do calendário e a partir ele nomeia os nomes dos meses e das semanas, venerando os seus deuses e adorando os astros. A partir daí começa a se cumprir, começa a mudar então os tempos. E o Papa Gregório III, quando assume o poder, fez a correção dentro desse calendário, deu-se origem a outro calendário chamado Gregoriano, no ano 1582. O principal problema, se esse mesmo calendário trouxe problema sério, porque na primeira instância, quando foi inventado, os países que adotaram o mesmo calendário imediatamente foram os países católicos. Já os protestantes, os países ortodoxos, resistiram por séculos. Por que resistiram? Qual é o calendário que eles usavam para fazer a contagem dos Yumini, dos dias, semanas, assim por diante? Então, e ao mesmo tempo, se você analisar na história, os verdadeiros seguidores de Ausha também não aceitaram o mesmo calendário, porque antes do surgimento do mesmo calendário, já conseguia fazer contagem e guardar os preceitos do Altíssimo. Agora, você já se perguntou por que eles não aderiram e por que foram perseguidos por rejeitá-los? E você, que se diz que eu sou adventista do sétimo Yumi, do sétimo dia, você sabia que o sábado fixo, o que você guarda dentro do calendário gregoriano, é um sábado falso? O sábado que é guardado, os preceitos verdadeiros que são guardados, estão dentro do calendário lunisolar que o Altíssimo deixou na Escritura Sagrada. Para que você entenda esses detalhes da profecia de Daniel 7:25, em que ele mudaria os tempos, assim como se cumpriu, procura aqui embaixo do nosso canal um vídeo que fala a respeito da origem dos calendários e fala a diferença entre ambos, a função de cada calendário e como funciona. O vídeo tem como título: Você que guarda esse Shabat, estás enganado. O tempo do Altíssimo foi roubado. Acompanha detalhadamente para que você entenda o porquê e por que o mesmo calendário gregoriano se espalhou universalmente. Então, a partir deste momento em que você está a ouvir a palavra do Altíssimo, o que há de se cumprir na sua vida? Na sua vida, a partir deste momento, se cumpre a profecia que está escrito no livro de Isaías, que é Isaías 52, versículo 5 até 6, que diz que o nome do Altíssimo seria blasfemado e substituído, mas nos últimos tempos o Altíssimo poderia revelar mais esse nome aos seus remanescentes e os que deveriam voltar-se a ele. Também leia cuidadosamente no livro, vai se cumprir o que está escrito no livro de Oxa, que Oséias 2, versículo 16 até 18, pois do Altíssimo profetizou que haverá um momento que o meu povo deixará de me chamar usando títulos pagãos como Senhor Baal. Isso mostra claramente que o nome do Altíssimo e do seu banho, seu filho, inclusive dos profetas, foi trocado, e irá restaurar o seu verdadeiro nome entre os fiéis, e se cumprirá o que está escrito no mesmo livro, em que ele tirará no vosso lábio o nome dos ídolos. E a partir daí também se cumpre na sua vida o que está escrito no livro de Tesafaniel, na sua versão bíblica, Sofonias 3, versículo 9, pois aí o Altíssimo promete restaurar a língua pura, hebraico original, abrir titular, língua limpa, sem nenhuma palavra paganizado, para você entender como é que é uma palavra paganizado, leia no livro de Shamonte, que é Êxodo 23, versículo 3. E ali você entende que todas as palavras que são usadas para venerar outros deuses são paganizados. Agora a pergunta é, se o Altíssimo advertiu, ou seja, ele diz que, nessa profecia que acabamos de ler, diz que
ele restauraria uma nova língua para que o seu nome seja invocado corretamente. Por quê? Por que ele falou isso? Porque devido à influência da Roma, que é a Vulgata latina criada pelo Papa Damaso I e um líder da Igreja Católica, Jerônimo, essa Vulgata latina foi a fonte-mãe de todas as traduções bíblicas que usamos no Iúmenes nos dias atuais. A Bíblia moderna, por exemplo, a Bíblia moderna Almeida, português, ele usou qual é a base que ele usou? São os textos receptos mais a Vulgata. Está ligada ao Jerônimo? Sim. E a Bíblia católica, base que usaram é a Vulgata. Está ligada ao Jerônimo? Sim. E a Bíblia King James, base usada, textos receptos, influenciado pela Vulgata, está ligada ao Jerônimo? Sim. E as traduções evangélicas, baseadas nos mesmos manuscritos adulterados, está ligado ao Jerônimo? Sim. Todas as traduções bíblicas nasceram dentro da Igreja Católica por meio da Vulgata de Jerônimo. Cumpriu-se a profecia de Tangalutis, Apocalipse 17, versículo 10. E ali você encontra em que os Malki, que são os reis de Adamá, se prostituíram com ela e com o vinho da sua prostituição. Embriagaram-se os habitantes de Adamá, da terra. Entenda os símbolos proféticos escritos nessa profecia. O vinho com o qual todos os habitantes da Adamá estão embriagados é a falsa doutrina e a interpretação das escrituras promovida por Roma, e a Vulgata foi a ferramenta principal. A maioria das Bíblias atuais herdam os erros, trocas e o paganismo introduzido nessa tradução. É a razão de que, quando você analisa os contextos históricos, esses eventos foram feitos a partir do momento em que os verdadeiros seguidores eles foram mortos. O único que não conseguiram lhe matar foi o Yaucanã, que é o João, porque não conseguiram mesmo. O fato deles não conseguirem lhe matar, lhe esconderam. A história diz que na ilha de Patmos, pois para que o seu trabalho seja executado com maior facilidade, porque ninguém mais deveria resistir. E nesses eventos históricos, o cristianismo que sobreviveu era o falso, fundado pelo imperador Constantino Domingo no Concílio de Niceia, no ano de 325, como sendo uma religião oficializada e criado pelo imperador romano, não sofreu nenhuma perseguição. Amuná, que é a fé que sobreviveu e que se espalhou para formar o cristianismo mundial, é uma Amuná, a fé modificada, aprovada por imperadores romanos e sustentada por uma Bíblia adulterada. E colocaram um Messias grego, Lessos Cristo. Colocaram também um evangelho sem Torá, ou sem obediência aos preceitos. Colocaram o domingo sagrado, colocaram a doutrina de Trindade, e também decidem que o Bani é o Filho, é consubstancial ao Aban, introduzindo a doutrina trinitária grega. Cumpriu-se a profecia de Apocalipse 17, versículo 5, que observação, ou seja, essa profecia nos faz entender que todas as igrejas estão submissas a Roma, o vínculo com a igreja mãe. A mãe é a Roma e as filhas são as igrejas protestantes
e evangélica e os evangélicas. Por exemplo, os adventistas também pertencem no mesmo sistema, que abraçava as mesmas doutrinas e do coso criado pelo sistema, usa o calendário gregoriano e guarda um falso Shabat fixado dentro do mesmo calendário, além de fazer o uso do calendário lunisolar deixado por Altíssimo. Já de acordo com essa profecia de Apocalipse 17, versículo 5, e as filhas também são as igrejas protestantes e evangélicas, que também usam a mesma Bíblia adulterada, guardam o mesmo domingo romano, celebram as festas de Natal e Páscoa, festa de Tammuz e Isis. Você entende o que é Tammuz? Tammuz era representado por uma letra T. O símbolo Tau acabou se tornando um símbolo religioso nos cultos antigos, especialmente na Babilônia e Egito. A cruz, na sua forma mais antiga, era o símbolo de Tammuz, e os sacerdotes de Tammuz o marcavam na testa como um sinal de devoção. Agora você entendeu o que é o Isis, que foi mencionado anteriormente. Por sua vez, era adorada e segurando seu filho Horus no colo, imagem que foi copiada pelos romanos e transformada na Virgem Maria, com o menino Jesus. Então, se você acompanhar, essa profecia de Apocalipse 17, versículo 5, onde nós afirmamos que a mãe é a igreja romana, que é a mestre, e as filhas são as igrejas protestantes e as evangélicas e as igrejas adventistas. Você dará conta em que eles também chamam o Burá, que é o Criador de Deus, Senhor e títulos pagãos. Chamam Yahushua de Jesus Cristo, títulos pagãos. E mesmo que digam que somos diferentes da Igreja Católica, na prática obedecem ao sistema que a Roma criou. Por isso, eles nunca serão perseguidos como os verdadeiros seguidores de Salvador, porque já estão dentro do sistema. Você sabe por que os verdadeiros seguidores foram perseguidos? Se cumpriu o que está escrito no livro de 2 Timoteo, ou seja, a tua versão 2 de Timóteo 4, versículo 3. Ali está profetizado que haverá um tempo em que alguns não suportarão essa doutrina. E essa perseguição, ou seja, esse capítulo nos explica que, afinal, a partir do momento em que os discípulos e seguidores de Yahushua começaram a espalharem essa doutrina, os líderes globais que queriam implantar a mentira detestaram, por isso que causou a perseguição. Essa perseguição começou com Yahushua, quando subiu no Shamaim. Os seguidores continuaram espalhando a instrução de Yahushua. Como consequência, como o Império Romano queria implantar a sua religião mundial oficial, matou, perseguiu e até que conseguiu os seus planos, se jogou a Mate embaixo de Adamá, conforme já foi profetizado no livro de Daniel 8, versículo 12. Por isso que substituíram o tetragrama hebraico no momento em que o Altíssimo, o verdadeiro nome do Altíssimo, a sua pronúncia original seria Yahweh, e substituíram o tetragrama do nome do Salvador, cuja pronúncia original seria Yahushua. Isso viola o terceiro mandamento, e eles corromperam o texto original, o hebraico, introduzindo as suas ideias. A maioria das traduções modernas vem da Vulgata Latina, Jerônimo, do texto Receptus ou do grego helenista, não vem dos manuscritos hebraicos puros.
Vários versículos foram alterados, acrescentados ou cortados para apoiar a teologia católica ou protestante. Se você tiver dúvida, vamos pensar comigo. Se você acha que a Bíblia é 100% inspirada por um único autor, que assim como você dizem que é Deus, e os títulos que neles que estão introduzidos na mesma Bíblia são verdadeiros, assim como você defende Deus, Jesus Cristo, Senhor, assim por diante, reflita então, como resultado desses trabalhos que fizeram, a própria Bíblia por si se contradiz. Se viesse de um único autor, não haveria tais contradições. E analisa comigo nas seguintes contradições, nas seguintes perguntas. Quantas mulheres foram ao túmulo? Que é Mateus 28:1, diz que é Maria Madalena e a outra Maria. Já o Marcos 16:1, que é a Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago e Salomé. Já o Lucas 24:10, diz que a Maria e a Madalena, e a Joana e a Maria, mãe de Tiago e outras. Já o João 20:1 diz que apenas é a Maria Madalena. Reflita, como é possível um evento tão importante e recente ter versões tão diferentes? Imagina 4 testemunhos de um acidente, dizendo número diferente de pessoas envolvidas. Nenhum juiz aceitaria isso como a verdade absoluta. Analisa mais a seguinte pergunta: quantos Malaquias ou anjos estavam no túmulo? E no livro de Mateus 28, versículo 2, diz que um anjo sentado fora do túmulo. Já no livro de Marcos 16, versículo 5, diz que um jovem dentro do túmulo. Já no livro de Lucas 24, versículo 4, diz que 2 homens em veste brilhante dentro do túmulo. Já no livro de Alcaná 20, versículo 12, diz que 2 anjos sentando onde o corpo estava. Reflete um pouco. Imagina 4 pessoas contando como foi um velório, e cada uma dizendo um número diferente de pessoas no caixão. Isso não resistiria a um tribunal. Pensa bem comigo. Quem foi a primeira pessoa a ver Yahshua, que é o Salvador? Vocês dizem que é Jesus. No livro de Mateus 28:9, diz que é a Maria Madalena e a outra Maria. Já o Marcos 16, versículo 9, diz que é a Maria Madalena sozinha. Já o livro de Lucas 24, versículo 13 até 31, diz que 2 discípulos no caminho de Emaú. Já no livro de João 20, versículo 14, diz que é a Maria Madalena sozinha. Imagina mais a seguinte pergunta: a lei ou os preceitos foram abolidos ou não? Já no livro de Tailim 119, versículo 16, diz que a palavra e os preceitos do Altíssimo duram para sempre. E essa mesma confirmação do Antigo Testamento, e quando Yahshua, o Salvador, veio, reforçou. No livro de Mateus 5, versículo 17, diz que os meus preceitos, eles nunca passarão, eles duram para sempre. É mais fácil o chamaim, o céu, desaparecer do que um assento ser retirado neles. E observa essas palavras. Já as cartas do apóstolo Shaul, que é Paulo, adulteraram para justificar a desobediência e plantar a libertinagem, dizendo que nós não queremos guardar a lei e os preceitos, porque o apóstolo Shaul ensina que os preceitos foram anulados. Agora somos salvos pela bênção, pela graça. Dizem que é pela graça a vocês. Imagina o seguinte: se vocês dizem que os preceitos, a lei foi anulado, então por que você fica nervoso quando alguém te mente? Por que você fica nervoso quando alguém dorme com a sua mulher? Por que você leva a pessoa no tribunal quando alguém mata o seu banho, o seu filho? Por que você se sente chateado
quando algo sai fora do seu controle. E por que você fica triste quando seu pai, seu filho não te obedece? E ao mesmo tempo, esses todos os detalhes que eu estou a falar não estão dentro da Torá, dentro dos preceitos. Se a interpretação errada que vocês dizem que por meio das cartas do apóstolo Shaul os preceitos foram anulados, então por que você fica tão desanimado quando alguém quebra os mesmos preceitos a Torá contra ti? Por exemplo, cuidado com o que vocês andam ensinando. Atrás de vocês tem muita gente. O Altíssimo irá vos cobrar essas vidas. Leia bem no livro, ou seja, na carta de Kifabate, na tua versão bíblica, é 2 de Pedro 3, versículo 15 até 16. Se vocês membros, também leia cuidadosamente o que está escrito aí, pois não confia nos homens. Maldito o homem confia no próprio homem, diz a Escritura Sagrada. 2 de Pedro 3, versículo 15 até 16. Toma a leitura. Se você analisar o contexto que está escrito aí, é possível admitir que a própria Bíblia reconhece a possibilidade de distorção dos escritos de Shaul ou de Paulo. Reflita bem. Se Shaul ou Paulo fosse a voz final, ou se fosse infalível, que Pedro não precisaria deixar essa alerta que está escrito nesse versículo. Este aviso demonstra que nem tudo que Shaul, Paulo diz é de interpretação fácil. É por isso que os vossos líderes estão a interpretar mal as suas cartas. E também nos faz entender que os seus escritos podem ser mal interpretadas, usando como justificativa para doutrinas falsas, assim como eles fizeram para fundamentarem os interesses e as crenças ligados à sua religião, para ensinarem os seguintes detalhes: um fim da lei ou fim da Torá, a salvação pela Muná, pela fé, não importa o que você faz. Pode ver na desobediência, não pode cumprir mais a Torá, a lei. E também o que eles tentaram justificar, a submissão total ao Estado, segundo Romanos 13. Ou seja, muitos hoje constroem religião inteira em cima de trechos isolados do apóstolo Shaul, Paulo, ignorando o restante das escritas e os ensinamentos do próprio Yahushua, do próprio Salvador. Analisa mais comigo outras contradições que você defende que a Bíblia é 100% fiel. Quem levou o madeiro de Yahushua, do Salvador? E ao canal 19:17 diz que Yahushua carregou sozinho. Já Mateus 27, versículo 32 e Marcos 15, versículo 21, ele diz que, e Lucas 23, versículo 26, dizem que é Simone Cirineu que carregou. Não é possível ambos carregarem. Como pode ter resposta oposta? Quem foi ao túmulo primeiro? Matatias 28:1 diz que Maria Madalena e a outra Maria. Já o Marcos 16, versículo 1 diz que a Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago e a Salomé. Já o Lucas 24, versículo 10 diz que Maria Madalena, Joana e a Maria mãe de Tiago e outras. Já o livro de João 20, versículo 1 diz que só a Maria Madalena. O que Yahushua disse no madeiro, ou vocês dizem que na cruz. Mas já o Matatias 27, versículo 26 e o Marcos 15, 34, ele afirma que, ele diz que Eli, lama sabachthani. Já o livro de Lucas 23, versículo 46, diz que Abba, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu ruach. Você diz que é Espírito. Já o livro de João 19, versículo 30, ali afirma que ele disse que está consumado. Reflita.
Três palavras finais diferentes? Como se um moribundo dissesse três coisas ao mesmo tempo? Isso é possível. De onde vem a genealogia do Salvador? Mateus Matitião 1 diz que descende de Davi por Salomão. Já o Lucas 3 diz que descende de Davi por Natã, de outro filho. Reflitam, o Salvador descende do Salomão ou por Natã. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. A profecia de 2 de Samuel 7, versículo 12, era por Salomão. Quem incitou Davi a contar o povo? Ou quem incentivou Davi a contar o povo? Já no livro de 2 de Samuel 24 e 1, diz que Yahweh incitou Davi. Já no livro de 1 de Crônicas 21, versículo 1, diz que Satanás incitou Davi. Reflita um pouco. Yahweh, ou seja, o Altíssimo e a Satanás, são opostos. Um dá vida, outro destrói. Como podem ambos fazerem a mesma coisa? Isso é grave, é inadmissível. Mostra que houve troca intencional de nomes para confundirem. Analise o que está escrito dentro da própria Bíblia. Na tua Bíblia mesmo, leia na tua versão. No livro de Bamibarek, na tua versão bíblica, Números 6, versículo 27. Diz assim a palavra do Altíssimo: assim porão o meu nome e nos seus filhos, nos seus bens, e eu os abençoarei. O Altíssimo manda aos sacerdotes que coloquem o nome dele sobre o povo para que eles possam abençoá-los. Isso mostra que o nome é um selo Ruachni. Você diz que é espiritual. O povo seria identificado como pertencente ao Yahweh para que as nações não esqueçam o seu nome. Isso não é simbólico nem teórico, é literal. E o profeta Jeremias, na tua versão, que é Jeremias 14, 9, e ele confirma essa profecia que já lemos, quando ele clama, lembrando ao Altíssimo que uma vez que ele é chamado pelo seu nome, ou seja, é necessário que o socorra no úmido dia da tribulação. E a mesma sequência lógica, leia no livro de como é que se cumpriu, você saber como é que se cumpriu, leia no livro de Daniel 9, versículo 6, e no livro de Irmial, que é Jeremias 15, versículo 16, e 2 de Crônicas 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, confessar os seus pecados, serão perdoados, e eu sararei a sua terra. E leia também no livro de Isaías 45, versículo 5, e no livro de Dabarim, que é Deuteronômio 28, versículo 10. Agora, segundo essa ordem que começou no livro de Números 6, versículo 27, se na tua Bíblia nada foi trocado mesmo, os nomes que estão lá estão certos, agora faz uma análise para você comprovar. Pega os nomes que estão escritos aí, por exemplo, Jesus, onde é que está o sobrenome do pai? Não encontramos lá o nome do pai. Jeremias, onde é que está o sobrenome do pai para seguir a ordem? Você não pode chamar Jeremideus. E Mateus, cadê o sobrenome do pai, conforme a ordem? E no livro de Isaías, cadê o sobrenome do pai? Agora, você sabe, a partir daí, começa a analisar por que eles colocaram essa ordem, que está escrito no livro de Números 6, versículo 27, mas na prática não cumpriram, não fizeram isso. Mas se você pegar a Bíblia e Charalite e Al-Shalim, onde o texto em geral, em hebraico, foi traduzido em português, mas o tetagrama original do nome do Altíssimo, do nome dos profetas e no nome do Bani, do Filho, não foi traduzido, permaneceu originalmente no seu hebraico, e apenas o texto simples se traduziu.
obedecendo a ordem gramatical que nós já lemos anteriormente, você dará conta em que essa ordem, ou seja, essa profecia se cumpriu, conforme está escrito no livro de Abrime, Hebreus 1, versículo 4, diz que o Bani, que é o filho, herdou o nome do Abba, o nome do Pai. Significa que no nome do Filho, nosso Salvador, vamos encontrar, já vamos identificar o nome do Pai. Conforme está profetizado no livro de Números 6:24, em que todos os profetas, os filhos de Charão, teriam o subnome do Pai. E quando você encontra a verdadeira pronúncia do tetragrama do nome do Salvador é Yahusha. Você pega o sufixo Shá, significa salvação, mas Yah, o nome do Yah, que é o nome do Pai. Quando você juntar as duas formas, pronuncia-se Yahusha, que significa Yah salva. E pega o nome e você dizem que é Isaías. E no tetragrama original lê-se Ishaiah. E imagina que o Yah significa que Yah é a salvação. Irmial significa que Yah é exaltado. Yaucanão significa que Yah é gracioso. Matatial significa presente de Yah. Todos os nomes mencionados têm o prefixo ou sufixo do nome do Altíssimo, se cumprindo aquilo que nós lemos. E pense, analisem em todas as contradições que encontramos na Bíblia. Se você visse essas contradições no livro da escola, diria que o livro está certo ou errado. Por que aceitamos um livro sagrado cheio de versões diferentes da mesma história? Se o Altíssimo fosse o autor direito, permitiria tais confusões? Por que os nomes verdadeiros foram trocados e apagados? E por que o calendário foi mudado de forma que ninguém saiba mais os tempos de Yahusha? Por exemplo, Yahusha havia profetizado no livro de Matatias e o Mateus 12, versículo 40, em que ele faria 3 Yumini, 3 dias e 3 noites. E no terceiro Yumini, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Mas imagina um pouco naquilo que te ensinaram. Te ensinaram que Yahusha, ou seja, ele morreu no sexto dia, que você dizem que é sexta-feira, e ressuscitou domingo. Se você aprendeste que um Yumi completo, o dia completo, leva consigo 24 horas, ainda vamos contar mesmo se chega a 3 dias, assim como ele falou, profetizou no livro de Matatias 12:40. Vamos analisar. Se morreu, diz que é na hora nona. Na hora romana dizem que é 15 horas. Se morreu 15 horas, no sexta-feira, conforme você dizem, quando chegou mais na hora 15, no Yumi seguinte, que foi sábado, seria um Yumi, um dia. E de sair no sábado até domingo às 15 seria 2 dias. Mas só que as escrituras sagradas, a Bíblia diz que quando as mulheres foram lá na madrugada, de manhã cedo, já não lhe encontraram mais. Como é possível, a partir da sexta até domingo, completar 3 Yumini, 3 dias? Imagina, faz bem os cálculos, ainda que talvez a máquina calculadora em que você tem usado é uma máquina estragada. Essa matemática não bate, porque 1 é 1, 2 é 2. Você faz bem os cálculos e chegará na conclusão de que a maior mentira que o Império Romano te mentiu não é que Kefa, ou seja, Pedro, era o primeiro Papa, mas a maior mentira mesmo é de ti, como te induzir na tua mente que o Salvador ressuscitou domingo, para você começar a justificar que nós estamos a adorar os dias da ressurreição, o Yumi da ressurreição, enquanto que estão mesmo nos pés do Império Romano, que ordenou que as pessoas descansassem nesse mesmo Yumi, nesse mesmo dia, para enganar as nações. E uma outra coisa que você tem que analisar: se você até este momento defende que a Bíblia vem de um único autor, vamos pensar o seguinte: se fosse verdadeiramente
uma voz, um autor, não haveria tantas vozes gritando diferentes dentro da mesma escritura. Se o Altíssimo permitiu essa confusão, ela seria incoerente, mas o problema não está nele, está na mão dos homens que adulteraram, traduziram mal, mudaram os nomes, o calendário, para se cumprir a profecia do apóstolo Shaul, que está escrito em Curitos Bate, na tua versão bíblica, 2 de Coríntios 4, versículo 4. Pois diz assim, segundo o contexto dessa passagem, está escrito que o Deus desse século cegou os olhos e obscureceu as pessoas dessa geração para não entenderem as escrituras sagradas e a luz não brilha sobre ele. Se você até este momento acha que a Bíblia é 100% fiel, por que você diz que há um só Deus, uma só Bíblia, mas há tanta religião? Por que cada tradução se alinha com a visão e a teologia das doutrinas estabelecidas dentro de tais igrejas? Ou, por exemplo, para você comprovar isso que eu acabei de falar agora, analisa comigo a tradução do Novo Mundo, ou seja, das Testemunhas de Jeová, no livro de João, de que eu ia ao Canaã, no capítulo 8, e ali o versículo 1 até o versículo 11 foram eliminados. Apenas esse capítulo só começa no versículo 12. Por que ocultaram os versículos 1 e 11? Você coloca a sua resposta aqui nos comentários do vídeo e analisa bem até a este momento, chega na conclusão o porquê cada Bíblia, de acordo com a sua visão, existem alguns termos que se adaptam para a sua doutrina não seja condenado. Ou seja, na maioria das vezes você também já ocultaste uma verdade porque sabia que aquela verdade seria uma destruição para ti. Ou já cometeste uma mentira para se defender de um erro. É a mesma coisa que acontece a maioria das traduções, na maioria das vezes, para que as doutrinas estabelecidas já na igreja não sejam condenados, as palavras são adulteradas sutilmente. Agora você às vezes pode justificar que não. Como é que isso pode ser verdade se desde há muito tempo, desde a infância, me ensinaram os nomes pagãos de Jesus, Deus, e ao me converter, eu já senti a presença dele e já fui protegido por meio desse nome, fiz milagre. E para você entender essa tua justificação, ou seja, para você entender esses preceitos, tens que entender o que Yahushua, o nosso Salvador, escreveu no livro de Matatias 24, versículo 24. Ele nos explica aqui: os passos também farão sinal, mas ligado ao engano, fama, como é efetuado hoje nos nossos tempos atuais. Ou seja, o mundo das trevas também faz sinal para enganar. E o mestre alertou que, se possível for, até enganaria os escolhidos. Ainda se você acha que aqueles milagres são verdadeiros, para um pouco e compara com os milagres que os verdadeiros abades, servos do Altíssimo, faziam nos tempos atrás. A primeira coisa que você tem que entender é que os verdadeiros seguidores de Yahushua, quando encontravam o doente, não exigiam, eles só ordenavam que em nome de Yahushua seja sarado. Eles não exigiam o doente para cumprir certos procedimentos e rituais, e também não exigia para o doente pagar dinheiro. Agora compara um pouco os milagres feitos nos tempos atuais. A primeira coisa, tem que ter dinheiro para você cumprir com todos os rituais, os procedimentos que vão te exigir. Vão te exigir que tens que comprar azeite, o pó, tens que ofertar, ou na maioria das vezes vos ensina que escreva os teus problemas numa folha A4 e ali coloca lá uma oferta
Depois o pastor vai no monte orar por meio desses problemas. Depois vai queimar os papéis e a partir daí os problemas serão resolvidos. Mas com o tempo você nota que nada mudou. O problema continua. É a razão de que os problemas, ou seja, os milagres, não indicam a mate, não indica a verdade. Leia no livro de Mateus, que é Mateus 7, versículo 22 até 23. Ali o Salvador já alertou que muitos nos últimos tempos vão vir reclamando que em teu nome fizemos isso, fizemos milagre, curamos, profetizamos, mas ele dirá que não os conheço. Então é necessário você analisar a obra de quem vocês fazem e a quem vocês seguem. E se você ainda acredita nesses títulos pagãos, Deus, Jesus, Senhor, o porquê o mesmo nome é usado nos quimbandeiros, qualquer pessoa possui o mesmo nome. Cadê a promessa que ele diria que o nome dele está acima de todos os nomes? Se é um ser humano normal também pode ser chamado de Jesus. Então, se ele também pode ser chamado de Jesus, então o nome dele não está acima de todos os nomes, porque somos iguais. Ele é Moshará. E se você acredita ainda cegamente nesses títulos pagãos, quando o grupo da tua igreja orou em favor do vosso irmão que pisava na tala, que estava doente, mesmo assim morreu. Cadê então o poder desses próprios títulos? E se você, por exemplo, se você acredita nesses títulos pagãos, por que tens medo das obras das trevas? Tens medo dos demônios? Tens medo da feitiçaria? Tens medo da macumba? Tens medo da magia? Porque quando alguém lança maldição contra você, isso te ataca e você morre. Se você crê no Deus verdadeiro, quais são os benefícios que você tira lá, se ainda morre com a feitiçaria? Você que diz que eu sou do sétimo yome, do sétimo dia, eu sou cristão, você se denomina, não sei se é cristão de que grupo, e eu conheço a mate, conheço a verdade, e por ser assim, como você já é guardador do Shabat, você tem condenado os que guardam o primeiro yome da semana, que é o domingo. Se você tem criticado eles, você diz que está no verdadeiro caminho, então cadê as promessas que Yahusha profetizou, que diria que nos últimos yome, nos últimos tempos, os que seguem o verdadeiro caminho serão identificados por meio de sinais? Quais são os milagres que estão a fazer? Se aqueles que vocês estão a criticar, que são do domingos, estão perdidos, estão a fazer milagres, por que vocês não estão a conseguir? Se vocês estão na mate, na verdade, por que as promessas não se cumprem? Pensa bem nessas perguntas. Você que está a nos acompanhar, se você chegou até aqui, não sai. Agora escuta o que o Altíssimo revelou e o que ele farão na vida dos que irão se apegar à sua mate. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: tu foste escolhido hoje para ouvir isso. Não é sorte, é um chamado. Por isso o Altíssimo ainda tem muitas coisas a te revelar. Para não perder nenhuma mensagem que vem dele, pedimos que se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo, envia esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Porque o Altíssimo começou essa obra e irá concluir. Ele irá revelar a mate ocultas que foram jogados embaixo de Adamá da terra, conforme está escrito no livro de Daniel 8, versículo 12. Se você se inscrever e incentivar os outros a se inscrever, verão uma transformação profunda nas vossas vidas. Por meio da palavra do Altíssimo, ouvirão coisas que nunca ouviram. A segunda coisa que vai acontecer nesse preciso momento, e tens que saber que o Altíssimo colocou diante de ti dois caminhos. O primeiro caminho que te leva à vida, à bênção e a shalom, e a paz. Já o segundo caminho que te leva à morte, à maldição e à destruição. Leia isso que estou a te falar no livro de
da Barime, que é Deuteronômio 30, versículo 15 até 19. Diante desses dois caminhos, te aconselho a escolher o primeiro caminho, porque que vai te levar a bênção, a vida e a shalom, aqui é a paz. Porque na primeira instância em que você não conhecia a mate, a verdade estava no tempo da ignorância. Ou seja, tens que saber o seguinte: o engano foi ensinado com carinho, mas a mate, a verdade chegou com a responsabilidade. Você se encontra na posição do que está escrito nos seguintes capítulos. Leia bem atentamente o que está escrito aí. Abrimos o Hebreus 10, versículo 26 até 27, e Hebreus 6, versículo 4, e no livro de Jacob, que é Tiago 4, versículo 17, e no livro de Kifabate, que é 2 de Pedro 2, versículo 20 até 21. E ali, o que está escrito aí é o que vai acontecer na sua vida. Leia bem, você vai gostar de todos os detalhes que está escrito aí. Eu apenas vou explicar o contexto de todos os capítulos, na sua forma geral. Então, segundo o contexto, é possível afirmar que a revelação da mate ou da verdade gera responsabilidade. Antes você estava no tempo da ignorância. Assim que a mate, a verdade é revelado, você é responsável por aceitá-la ou rejeitá-la. E se você não praticar isso, passa a ser uma transgressão consciente. E a transgressão consciente diz que não haverá nenhuma oferta que há de anular a sua condenação. Porque você sabe o bem e o mal, mas sempre está a escolher o errado. E muitos rejeitam a mate e a verdade, não é porque ela seja fraca, mas porque foram treinados desde a infância no erro. O seu cérebro associa a igreja à salvação, ou seja, as suas emoções estão ligadas à religião familiar. Tem medo de sair no sistema, mas a mate ou a verdade rompe as cadeias. Escuta o que o Altíssimo está falando com você. Por meio dessa palavra, entenda o que ele diz que se hoje ouvir a minha voz, não endureça os seus lábios, seu coração. Leia isso no livro de Tailim 95, versículo 7 até 8. O Altíssimo colocou diante de ti uma porta aberta, é que ninguém pode fechar e ninguém pode abrir. Mas essa porta não estará aberta para sempre. Haverá um momento em que não será mais possível você aceitar nem se arrepender. Não vacila, não deixa para trás o que você pode fazer hoje. Amanhã não te pertence. Leia no livro de Tangaluti, Apocalipse 18, versículo 4. O Altíssimo te chama para sair da Babilônia, enquanto é cedo, senão será destruído com as suas transgressões. Em Babilônia então é que? Babilônia era uma cidade que tinha como objetivo principal perseguir, matar o povo do Altíssimo e manter o povo do Altíssimo preso. É por isso que esse símbolo Babilônia, o Altíssimo também coloca nesse livro para simbolizar aquele que escraviza o povo espiritualmente, ou seja, aquele que engana, aquele que mantém as pessoas presas. A confusão religiosa é que se chama Babilônia nesse versículo. Ou seja, a confusão religiosa, o engano, como mantém as pessoas escravas espiritualmente. E é por isso que o Altíssimo chama de Babilônia, porque a função de Babilônia foi também de escravizar as pessoas, seja fisicamente ou psicologicamente. O mesmo o Altíssimo, é por isso que ele lamentou dizendo que o meu povo se perde por falta do conhecimento. Agora ele está te chamando hoje, não pela religião, mas pelo próprio Altíssimo. Não rejeite a mate, a verdade, só porque ela é nova para ti.
O Altíssimo Yahweh está te chamando de volta para o caminho verdadeiro. Volta enquanto ainda há tempo. Não pode continuar preso nas igrejas romanizadas. Tu foste ensinado a invocar em um nome que o Abba, o Pai, nunca falou, que o Bani, o Filho, nunca usou, que os seguidores do Salvador nunca pregaram. Isso não te incomoda? O maior roubo de Amuná, da fé, não foi de dinheiro, foi do nome do Burá, do nosso Criador. Se o Altíssimo te revelou esse nome hoje, não é por acaso, é porque está sendo chamado para sair da mentira e caminhar na mate. Na verdade, leia Tangalotes, que é Apocalipse 14, versículo 1. Não pode continuar a usar nomes falsos impostos por Roma. Saiba mais em que você precisa se aproximar-se ao Altíssimo e ele se aproximará a você. Dê o primeiro passo e o Chamaim, o céu, vai corresponder o seu passo. Tens que voltar à Muná original dos verdadeiros seguidores de Yahushua, ao nome, aturar os preceitos, ao Mashiach verdadeiro. Você tem que enfrentar, ou seja, você tem enfrentado dificuldade a ponto de suicidar-se e muitas vezes já se entregaste ao desespero. Yahushua diz: vinde a mim vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha fazer parte de um povo que o Altíssimo está preparando e levantado um povo separado. Agora mesmo, ele te diz no livro de Alcaná 8, versículo 32, conhecereis a Mate, a verdade, e essa Mate é mesmo Yahushua. Então venha a ele. Essa é a hora de se levantar, sair da Babilônia espiritual e restaurar a Muná original em Ruach e em Amate. Essa Mate que vai te libertar é o próprio Mestre, aquele que é a cabeça da sua igreja, o nosso Yahushua. E assim que diz que conhecerei a Mate os libertará. Você será livre, será libertado por meio do seu poder. Se você aceitar a Mate de Yahushua, que está sendo anunciado hoje, e colocar em prática, o primeiro milagre que vai acontecer na sua vida é o seguinte: Yahushua irá habitar dentro de você. E pois ele diz que quem não negar a minha palavra, eu virei e habitarei dentro dele, e ele vai te proteger. Um verdadeiro adorador não pode ser destruído pela feitiçaria. Um verdadeiro adorador, ele não pode ter medo da bruxaria. Um verdadeiro adorador é ameaça, ele representa uma ameaça forte para o mundo das trevas. Um verdadeiro adorador é um instrumento de bênção, não é um instrumento de destruição. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que dar o primeiro passo, porque assim que você está ouvindo a sua Mate, a verdade do Altíssimo, quer dizer que ele está batendo na sua porta. E se não, porque ele não rompe, e ele primeiro pede com licença. E se você rejeitar a sua Mate, a sua verdade, isso significa que você negaste a presença do Altíssimo na sua vida. E se você aceitar e abraçar essa Mate que está sendo anunciada, essa verdade, significa que você abriste a porta do seu lábio, do seu coração. E você é livre para fazer as suas escolhas. Mas cada escolha tem consigo as suas consequências. Tudo que o homem semear, isso colherá. Se você semear na carne, você colherá a destruição, e você vai se tornar vulnerável contra o ataque dos inimigos. Saiba que ninguém tem o poder de te destruir, nem demônio, nem Satanás, ninguém tem poder para te destruir. A única coisa que tem poder para te destruir são as tuas próprias escolhas e o pecado, que dá legalidade para Satanás na sua vida. Imagina que no princípio, quando o Altíssimo criou todas as coisas,
Não havia morte nem sofrimento e o mundo era harmonioso. O ser humano conseguia conviver com os animais ferozes. Mas quando o pecado entrou no mundo, desorganizou o sistema da criação. Com ele veio a morte, a doença e o sofrimento. Porque o Altíssimo te ama tanto, ele te enviou seu Bani, porque ele não se alivia com a morte de um ímpio. E está te revelar sua mate agora para você sair no sistema religioso, para você ser salvo. Se você continuar, a destruição virá e você se tornará consciente disso. Tu pode continuar seguindo um sistema que a Roma criou ou pode se voltar ao Altíssimo e ao verdadeiro Mashiach Yahushua. Mas o tempo é curto e a decisão é tua. O Abba, o Pai, está te chamando. Yahushua te ama, mas ele quer te salvar de amate, não dentro da religião. Saiba o que irá acontecer em breve. Leia para você entender essa ordem no livro de Joel 2, versículo 28 até 30. Os verdadeiros sinais e milagres virão, assim como Yahushua havia profetizado anteriormente. Esses milagres serão feitos pelos remanescentes escolhidos, puros e obedientes, quebrantados e unidos na mate, na verdade. Não serão feitos por igreja com luxo e palco e multidão. Não serão feitos para show nem para fama, mas para a vontade do Altíssimo e exaltar o seu verdadeiro nome e o nome do seu Bani, do seu filho. Mas antes disso acontecer, o Altíssimo revelou a seguinte ordem. Leia em Daniel 8, versículo 12. A primeira, o Altíssimo vai revelar toda a mate, toda a verdade que foi jogada embaixo de Adamá, para que o seu povo viva de acordo com essa mate e seja comprometidos a não agir segundo a vontade carnal, mas segundo a vontade do Altíssimo. O segundo que vai acontecer é Zacarias, na tua versão bíblica é Zacarias 1, versículo 13. Ele diz que volta-se a mim e eu me voltarei a você. Então o povo do Altíssimo, eles voltarão ao Altíssimo, renunciando à mentira, renunciando ao paganismo, se apegando naquilo que o Altíssimo espera, e o Altíssimo voltará ao seu povo, realizando as suas obras e cumprindo as suas promessas. Com isso, o povo precisa cooperar e fazer a sua parte, para que o Altíssimo também faça a parte dele. A terceira coisa que irá acontecer, leia Joel 2, versículo 25. Eu te explico o contexto do que está escrito aí. É tão curioso, toma a leitura. E segundo que os detalhes que estão escritos aí, eu explico o contexto dos dois versículos. O povo de Yahweh ainda está ferido, disperso, impuro, misturado com as doutrinas falsas, sem a unidade, sem altar puros. E o nome do Altíssimo e o calendário lunisolar já foi restaurado. Agora o próximo passo é, primeiro, a purificação do povo. Leia no livro de Coríntios, abate, na tua versão é 2 de Coríntios 6, versículo 17. Segundo, a obediência total à Torá, que são os preceitos, e o abandono do pecado. Leia em Isaías 8, versículo 20. E o terceiro, a separação das igrejas babilônicas, ou seja, o povo do Altíssimo precisa se separar das igrejas babilônicas, ser um povo limpo, um povo separado. Leia no livro de Tangalutes, que é Apocalipse 18, versículo 7. E o quarto será a unidade entre os verdadeiros seguidores de Yahushua. Leia no livro de Alcaná, que na tua versão bíblica é João 17, versículo 21. Ainda não é tempo de grande manifestação, é tempo de restauração, arrependimento e preparação dos remanescentes. E o Altíssimo te chama para fazer parte desse povo. Em doravante as promessas do Altíssimo irão se cumprir porque ainda as promessas estão de pé. Ele não falha para realizar as suas obras, suas promessas, pois ele não é um ser humano para que se arrependa, ou para que minta, ou para que se esqueça das suas promessas. A falha está em nós como seu povo, o seu Bani, os seus filhos. Está na nossa incredulidade, a falta de amuná,
os pecados ocultos, a divisão, o orgulho, a confusão de doutrinas e a falta de unidade verdadeira e a impureza no nosso modo de agir e na nossa maneira de falar. Leia isso no livro de Isaías, que é Isaías 59, versículo 1. Ele já nos esclarece que eis que a minha mão não é tão curta para que eu não consiga salvar. Os meus ouvidos não estão surdos para que eu não consiga ouvir. E os vossos pecados é que fazem separação entre mim. Então você percebe qual é a gravidade do pecado, né? O pecado não pode ser achado como normal. Você não pode permitir que entre na sua vida com facilidade. Tens que vigiar. Porque se você não vigiar, o pecado irá trazer uma inimizade contra o Altíssimo. Não acha algo grave como algo normal, porque o pecado é que marca a barreira, é que impede para que as promessas do Altíssimo não se realizem na sua vida, e você permanece estagnado, cego, sem nenhuma visão do futuro. A segunda coisa que tens que saber é amar-te, que a verdade é que o Altíssimo está levantando um povo separado agora, mas esse povo ainda está saindo do sistema, se purificando, aprendendo e se preparando para o grande Yumi, ou seja, porque o nosso Salvador logo volta, está mais próximo do que imaginamos. Depois disso, haverá um avivamento do Ruach Kudash com poder e sinais reais. Agora que você ouviste a origem da Bíblia, a pergunta é: você vai deixar de ler a Bíblia, de usar a mesma Bíblia? A resposta para você entender, leia no livro de Tessalonique, ou seja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Quem deseja servir o Altíssimo Yahweh com discernimento e amar-te a verdade e a pureza, precisa usar a Bíblia com sabedoria e discernimento, sempre corrigindo os erros que nele contém ou comparando os textos com o hebraico original. Ou seja, compara também com as fontes restauradas e também compara com a revelação, ou seja, tens que desenvolver uma intimidade tão profunda com o Altíssimo. A cada um que nasce, você precisa se submeter à sua vontade, precisa buscar o Altíssimo enquanto que é cedo, em tafilá, em oração, em humilhação na sua presença, fazendo com que Ele te revela um discernimento, uma sabedoria para que você não seja enganado, para que o Ruach Kudash trabalhe na sua mente. O porquê? Nós somos seres carnais, nós não somos ninguém, nós não somos perfeitos, mesmo eu que estou falando contigo. Cada um erra, mas nós devemos reconhecer que, ou se submeter à vontade daquele que nos criou, dizendo que sozinho não sou capaz de me salvar, mas olhando pela sua grandeza, pelo seu poder, não tem como me perder, porque Ele é o único que nos últimos tempos, há de nos conceder uma verdadeira muná, uma verdadeira fé, que aguenta a fome, a demora, cansaço na grande tribulação. Mas tens que saber o seguinte: o maior momento para treinar um soldado não é quando a guerra chega. O maior momento para treinar um soldado é no momento livre da liberdade. Quando a guerra chega, todo soldado que não tiver treinado, esse soldado não vai resistir. Então, o momento certo para você desenvolver uma intimidade profunda, um relacionamento sem fim com o Altíssimo é agora, enquanto é cedo. Se você não estiver preparado, se você não estiver buscando amar-te enquanto há tempo, chegará um momento em que você, quando o sistema irá implementar uma nova ordem global,
Mesmo você sabendo a mate, mesmo você reconhecendo que isso está errado, você não terá força para resistir, porque você vacilou nos tempos da tua liberdade, da tua na época em que você tinha o direito de viver uma vida extraordinária e fazendo a vontade conforme o Altíssimo nos orientou. Agora, agradecemos por ter nos acompanhado até ao final e reconhecemos que a tua presença é indispensável. Nós contamos contigo nas próximas ocasiões e esperamos que procura no nosso canal do YouTube ou nos links da comunicação um número específico em que por meio desse número e te convidamos a participar no grupo do WhatsApp, em que você terá mais uma interação simples com os irmãos com os Axi, os irmãos do Brasil, e as Axi, as irmãs de Portugal, e os Axi, os irmãos de Moçambique, irão te esclarecer de uma forma extraordinária a respeito das mesmas escrituras sagradas. E por meio desse grupo você também irá ter um nível intelectual a respeito das escrituras sagradas. Então tira esse número aí no nosso canal, procura aí nos links de comunicação para você ter acesso a este grupo. Faça tudo o que for possível, pois nós contamos com a tua participação e com a tua presença. Nos siga em todas as redes sociais, porque o Altíssimo está começando uma obra que será visível, testemunhar, e está levantando um povo em que nem o sistema irá conseguir parar. Nós não somos maior que ninguém, mas a tua presença é que nos move, é que nos motiva, e por meio dessa presença agradecemos sempre o Altíssimo e ao Shalom.